Olá, meus queridos amigos. Mais um abençoado domingo em que estamos aqui reunidos para ler, contemplar, meditar sobre as palavras, néctar das palavras de Sri Ramakrishna Paramahansa, através do Sri Ramakrishna Katalita. Ainda estamos na primeira sessão do primeiro volume, para uma terceira parte final desta primeira sessão. Katalita é composto em 5 volumes, cada volume com algumas sessões, né? E dentro dessas sessões, vários capítulos. Damos continuidade hoje, então, aqui, né? Onde estávamos. Sri Ramakrishna conversava com o jovem Narendranath, aquele que viria a ser o famoso Swami Vivekananda. Sri Ramakrishna estava perguntando a Narendra a respeito dos vários temperamentos, vários tipos de pessoa. E dizia Sri Ramakrishna: um elefante passa e os cães latem para ele, mas o elefante não está nem aí, porque o elefante é muito poderoso, muito grande. Você, Narendra, como lida com as pessoas falando contra você, dizendo que você é tolo por acreditar em Deus, dizendo coisas assim? E Narendra dizia: vou ignorá-los como cães, na minha condição de elefante. E Sri Ramakrishna dizia: calma, Deus também está neles. Deus está também nos ímpios, mas convém se misturar mais com aqueles que manifestam Deus mais facilmente. Falava isso então, né? Dizia: Deus está no tigre, mas você não vai abraçar o tigre. O tigre vem até você e alguém diz: olha, o tigre vai te morder. E você diz: não, Deus está no tigre. Mas Deus está também naquele que disse a você: cuidado com o tigre. Então, Sri Ramakrishna estava ajudando aqui o discernimento de Narendra, de todos nós, a percebermos a necessidade do discernimento. Compreender que Deus está em todos é muito correto. Entender que isso faz com que os jivas sejam iguais é uma tolice. E ele continua nessa mesma toada. Ele diz, para exemplificar isso: ouça uma história. Um sadhu vivia em uma floresta. Ele tinha vários discípulos. Ele os ensinou: Narayana está em todas as coisas. Narayana é um dos nomes de Vishnu, o nome de Deus. Sabendo disso, ofereça saudações a todos. Isso é o guru falando para os seus discípulos, ok? Um dia, um discípulo saiu para coletar lenha para o fogo do sacrifício. De repente, ele ouve um grito: corra, fuja! Fuja para onde puder. Um elefante louco está vindo. Todos correm, exceto esse discípulo. Ele raciocinou: a Narayana no elefante também. Então por que eu deveria fugir? Pensando nisso, ele parou e saudou o elefante. Ele começou a oferecer orações. O Marut, que é o condutor, né, do elefante, gritou com ele: fuja, fuja! E o discípulo ainda não se mexia. Finalmente o elefante veio, agarrou esse discípulo com uma tromba e o jogou no chão e seguiu seu caminho. O discípulo, machucado, muito ferido, estava caído inconsciente no chão. Ouvindo o que havia acontecido, seu guru e seus irmãos discípulos vieram e o carregaram de volta para o ashrama, para o mosteiro, né? E aplicaram medicamentos nele. Depois de algum tempo, quando ele voltou a si, um deles perguntou: por que você não se afastou quando soube que um elefante louco estava chegando? Ele respondeu: porque nosso mestre nos disse que o próprio Narayana está presente em todas as criaturas vivas. Vendo o elefante vindo como Narayana, eu não fui embora. Seu guru respondeu: meu filho, de fato é verdade que o elefante como Narayana estava vindo. Mas, meu filho, Narayana como Maruti te avisou. Se todo mundo é Narayana, por que você não ouviu o Maruti Narayana? Você deveria ter ouvido as palavras do motorista do elefante. Então é evidente, né? Deus está em todos. Está no malvado e está no bondoso. Por qual razão você vai preferir a companhia do malvado? Deus está nele, mas ele não se manifestou em virtude das camadas de ego. Não é? Muito bem. Então uma coisa não elimina a outra. Continua Thakur. As escrituras dizem: Aponarayana, água é Deus. Mas uma parte da água é usada para adorar a Deus.
e outras apenas para lavar o rosto, a boca, as mãos, as roupas. A última das águas não pode ser usada para beber ou para adoração. Da mesma forma, Narayana está nos corações dos profanos, assim como dos sagrados, no cora... assim como dos sagrados, no coração dos devotos e não devotos. Mas não se pode ter relações com os profanos e perversos ou estar perto deles. Com alguns, podemos apenas ter um conhecimento de cabeça, enquanto com outros, mesmo isso não é possível. É preciso viver separado das pessoas. Ou seja, a tradução aqui, né? Com alguns, você cumprimenta de longe. Com outros, você pode ter mais proximidade para você poder viver a vida, não é? Com o mínimo de sanidade. Então, manter-se separado de pessoas malévolas não é negar a existência do divino nelas. É perceber que os tipos são distintos, não é? Um devoto então perguntou: Senhor, quando uma pessoa má tenta nos prejudicar ou realmente o faz, não devemos fazer nada? Isso é uma questão muito interessante, né? Sri Ramakrishna responde: quando você vive no mundo para se proteger de pessoas más, você deve fazer um show de tamas. Mas não é certo prejudicar alguém só porque você acha que ele pode te prejudicar. Olha aqui que maravilhoso. O que é um show de tamas? Um show de tamas é uma manifestação de aspectos obscuros, ou seja, raiva, violência, né? É prevenção. Isso é um show. Isso é uma exterioridade. Isso não é você. É assim, né? Alguém vai brigar com você, vai ser injusto com você, vai ser cruel com você. Você diz: ei, 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 pera lá, sai daqui. Diz alguma coisa áspera para se proteger. Não é que você seja áspero, você está usando uma ferramenta. Um show de Thanos. Né? Mas diz ele: não é certo prejudicar alguém só porque você acha que vai ser prejudicado. Ou seja, não existe aqui um ataque preventivo. Ok? É só defesa. Mas Thakur vai explicar isso melhor. Ele então diz: um menino vaqueiro costumava pastar seu gado em um campo, onde vivia uma cobra terrivelmente venenosa. Todos estavam muito cautelosos por causa do perigo. Um dia, um brahmacari estava passando pelo campo. Os vaqueiros correram até ele e disseram: Reverenciado senhor, por favor, não vá por este caminho. Brahmacari é o equivalente ao noviço no monasticismo cristão. Brahmacari é aquele, no caso, que está se preparando, né? Ou alguém numa fase de aprendizado na vida. No caso aqui, é um aprendizado para ser monge, porque estão falando reverenciado senhor. Então o Brahmacari estava passando por aquele lugar onde vivia essa serpente. E as pessoas estão dizendo para ele: olha, cuidado, né? Reverenciado Senhor, por favor, não vá por esse caminho. Há uma cobra terrivelmente venenosa aqui. O homem santo disse: criança, não importa, eu não tenho medo disso. Conheço um mantra para evitar esse perigo. Dizendo isso, ele foi para o campo. Por medo, nenhum vaqueiro o acompanhou. Pra você ver como que a cobra era perigosa mesmo, né? Então veio a cobra, com o capuz levantado, ou seja, aquela naja, né? Com aquela parte da cabeça aqui assim. Movendo-se rapidamente. Mas quando se aproximou, o homem santo pronunciou o mantra, e eis que a cobra caiu aos seus pés como uma minhoca. Bem, ele perguntou, o homem santo perguntou à cobra, né? Que uma fabulação. É... Né? Isso. Por que você sai por aí prejudicando os outros? Vem aqui, vou lhe dar um mantra para repetir, para que você desenvolva amor por Deus. Então, seu desejo de prejudicar os outros o deixará. Dizendo isso, ele deu o mantra para a cobra. A cobra curvou-se diante do guru e perguntou: Senhor, por favor, diga-me que prática espiritual devo realizar? O guru disse: Repita esse mantra e não prejudique ninguém. Virei outra vez. E então ele saiu. Evidentemente que aqui a cobra representa uma pessoa agressiva, ok? O mantra aqui representa o mantra Diksha, ou seja, aquele mantra que você recebe na sua iniciação e que é uma espécie de selo para que você esteja sempre protegido por Deus e iluminando sua mente, não é? Então,
A prática, repetir o mantra e não prejudicar ninguém. Disse aquele homem santo à cobra. Ok? Ele saiu. Alguns dias se passaram e os vaqueiros perceberam que a cobra não tentava mais mordê-los. Mesmo quando jogavam pedras nela, ela não reagia. Tornou-se como uma minhoca. Um dia, um dos meninos foi até lá e agarrou o seu rabo. E girou e arremessou várias vezes no chão. A cobra vomitou sangue e caiu inconsciente. Ela não podia se mover. Os meninos pensaram que estava morta, então eles foram embora. Veja, era uma cobra muito temida, mas ela recebeu a instrução daquele homem santo que não podia agredir ninguém. Então ela não mais se defendia. Então as pessoas faziam maldade com ela, até o ponto que ela ficou quase como morta. Mais tarde naquela noite, a cobra recuperou a consciência e lentamente se arrastou com grande dificuldade para dentro do seu buraco. Seu corpo estava quebrado e não tinha forças para se mover. Depois de alguns dias, quando estava reduzida a um mero esqueleto, a cobra saiu de sua toca durante a noite para procurar comida. Com medo dos meninos, não saía durante o dia. Após sua iniciação com o mantra, deixou de prejudicar a todos. Vivia como podia de folhas e frutos caídos no chão. Ou seja, nem mais caçar, ela caçava. Não é? Ela foi obediente e não resistia ao mal. Ela apanhava muito, sofria e estava quase morrendo. Depois de quase um ano ter se passado, o Brahmacari voltou lá. Ele procurou pela cobra, mas os vaqueiros disseram que ela estava morta. O Brahmacari achou difícil de acreditar. Ele sabia que a cobra havia recebido um mantra, então a morte estava fora de questão antes que ela visse Deus. Ele procurou onde o tinha visto pela última vez e a chamou pelo nome que lhe dera. Ao ouvir a voz do seu guru, a cobra saiu de sua toca e curvou-se reverentemente diante dele. O homem perguntou: "Como vai você?" A cobra respondeu: "Eu estou muito bem, senhor." Novamente ele perguntou: "Mas por que você está tão fraca?" A cobra disse: "Santo senhor, você me pediu para não machucar ninguém, então eu vivo de folhas e frutas. Talvez esta seja a razão de eu estar enfraquecida." A cobra desenvolveu a qualidade de sátiva, de pureza, de bondade, não é? Você vê, por isso não se irritou com ninguém. Ela havia esquecido que os meninos tentaram matá-la. Veja, ela não falou: "Eu apanhei, eu sofri", porque ela desenvolveu uma qualidade de pureza que ela não colocou a culpa em ninguém pelos seus ferimentos. Isso não é muito lindo? Ela havia esquecido que os meninos tentaram matá-la. O homem santo disse: "A falta de comida por si só não poderia ter trazido você a esse desfiladeiro. Certamente há algo mais. Pense nisso." A cobra então lembrou que os meninos uma vez a giraram e a jogaram no chão. Então ela disse: "Santo Senhor, agora eu me lembro. Um dia, os vaqueiros me jogaram violentamente no chão, mas não sabiam que mudança havia ocorrido em minha mente. Como eles poderiam saber que eu não iria mordê-los ou fazer algum mal?" O homem santo disse: "Nossa, você é tão estúpida. Você nem sabe como se salvar. O que eu proibi foi a sua mordida. Eu não pedi para que você parasse de sibilar. Por que você não os assustou com seu sibilo?" Ou seja, aquele barulhinho da cobra, né? "Você deve sibilar para as pessoas mais, para assustá-las, para que não prejudiquem você. Mas você não deve injetar veneno nos outros e feri-los." Extraordinário. Né? Vamos entender, não é o papo de um homem com uma cobra, ok? É o papo de um guru com uma pessoa que está buscando o caminho de Deus. Uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito hostil, uma pessoa muito violenta, que aprendeu que o caminho de Deus é o caminho de pacificação, de pureza. Isso não significa ser pusilânime. Isso não significa ser bobo. Ser bondoso não é ser bobinho. E aqui está dizendo: assuste eles. Faça-os pensar que você pode mordê-los, mas você não vai morder. É pra gente isso. E aqui ele estava falando com Narendra. Saiba que existem pessoas que são malvadas. Saiba. Não seja bobo. Não seja tolo, achando que todo mundo é legal. Não. Mas mesmo esses que são malvados, não os prejudique. Mas se defenda. Né? Muito bem. Não é incrível como isso é útil para a nossa vida? Muito bem. Continuando. Thakur continua a falar. Na criação do Senhor existem diversos tipos de criaturas e plantas. Entre os animais há os maus e bons.
Existem bestas como tigres que matam outros. Entre as árvores, algumas dão frutos doces como néctar, mas outras produzem frutos venenosos. Da mesma forma, existem homens bons e homens maus, santos e profanos, homens apegados ao mundo e também os devotos. As pessoas podem ser divididas em 4 classes. Atenção. As ligadas ao mundo, as que buscam a libertação, as libertas e as sempre livres. Veja aqui, isso é bem distinto, né, do ensino do monismo absoluto, né? Está dando várias qualificações, várias caracterizações. É claro que isso é sobre a parte transitória do mundo, evidentemente. Mas o que está dizendo aqui? Que esta diversidade faz parte da própria projeção da vontade de Deus no universo criado. Não é? Os sempre livres, como Narada e outros, são aqueles que vivem no mundo para o bem da humanidade, para ensinar a verdade aos outros. Narada é o grande poeta do amor divino, o grande devoto de Vishnu. Ele é muito visto, né, nos Puranas, sempre usando um instrumento musical, sempre cantando as glórias de Deus. É o filho de Brahma, o Criador, né, o demiurgo do mundo. E ele está dizendo aqui, Thakur, é uma das almas eternas, ou seja, é uma personalidade. Entenda aqui, personalidade eterna. Entende? Personalidade eterna. Ele é uma persona eterna. Né? Muito boa vontade, você tem que encaixar as ideias aqui da dissipação e da imersão. Não. Personalidade eterna. Eterno. Existe sempre, manifestando este humor espiritual. Bom? Sempre livres como Narada e outros são aqueles que vivem no mundo para o bem da humanidade, para ensinar a verdade aos outros. Ah, existem outros, ok? Estão ouvindo a verdade daqueles sempre livres. Uhum. Almas, aí tem um segundo grupo. As almas encadeadas. Estão encadeadas, cadeias aqui, correntes, né? Acorrentadas. Almas acorrentadas estão apegadas às coisas mundanas. Esquecem-se de Deus e nunca pensam nele. São aqueles que estão sempre presos ao mundo. Ou seja, nunca pensam em Deus, nunca pensam em sair do mundo. Estão sempre presos. Né? Existe um terceiro grupo. Né? Daqueles que buscam a libertação e lutam pela libertação. Mas apenas algum deles alcançam. Ou seja, são eles que já têm uma ideia de que esse mundo é uma prisão. E lutam. Mas a maioria não consegue sucesso. Continua presa. E existe um quarto grupo. Os liberados, que não são mais apegados à luxúria e à ganância. Por exemplo, os sadhus, as grandes personalidades espirituais, não há apego às coisas mundanas em suas mentes. Eles sempre meditam aos pés de lótus de Deus. Então, vamos perceber, né? Almas liberadas. Colocadas nesse mundo como ajudadores da humanidade. Os grandes santos. Grandes seres. As pessoas comuns que vivem no mundo pelo desfrute do mundo e não pensam em existir algo além do mundo. Nem querem sair dele. Estão muito satisfeitos aqui. Ora, qual é o problema do samsara? Vamos, estamos aqui. Ah, tem dores, tem tristezas, mas não existe outra coisa, é só isso. Existem aqueles que pensam, outra coisa, eu quero sair. E lutam, mas não conseguem. Por quê? Ainda estão atados à luxúria e ganância. E existem aqueles que conseguem se livrar da luxúria e da ganância. Estão no caminho de se tornar o quê? Liberados. Existem os sempre livres. Já vieram para cá sem a disposição do karma. Existem aqueles que estão totalmente imersos no mundo. Aqueles que querem sair, mas têm dificuldade, porque o mundo é realmente muito atrativo. E existem aqueles que venceram essa barreira. Não é? 4 classes de almas. Muito bem. Então Thakur vai exemplificar isso em mais uma de suas maravilhosas alegorias. Suponha que uma rede seja lançada na água. Alguns dos peixes são espertos demais para serem pegos na rede. Eles podem ser comparados às almas sempre livres. No entanto, a maioria dos peixes é capturada.
Destes, alguns tentam escapar. Eles são como os que buscam a libertação. Mas nem todos os peixes podem escapar. Apenas alguns são capazes de saltar para fora da rede. Os meninos então gritam: Olha, um peixe grande escapou. Mas a maioria dos peixes capturados da rede não escapa, nem tenta. Além disso, eles seguram a rede na boca e ficam quietos, tentando se esconder na lama no fundo da rede. Eles pensam: estamos bastante seguros agora, não há perigo. Eles não sabem que os pescadores vão arrastá-lo com um puxão e jogá-los à margem do rio. Eles podem ser comparados aos homens mundanos. Maravilhoso. Me lembra aqui da cena do filme infantil, da animação Procurando Nemo. Finalzinho do filme, quando os personagens principais do filme estão presos por uma rede e o Nemo começa a dizer assim: fala pra todo mundo remar pra baixo, descer, nadar pra baixo. E aí os peixes começam a nadar pra baixo, forçam a rede e a rede arrebenta. A rede é a mundanidade. É esse universo de forma e nome, de identificação com as coisas transitórias. Então está dizendo aqui que existem aqueles peixes que são tão espertos que não são pegos pela rede. São as almas liberadas. Existem aqueles outros que conseguem escapar da rede. São aqueles que se tornam, não é, liberados porque venceram a ganância e a luxúria. Existem aqueles outros que estão lutando obstinadamente, mas não conseguem sair. São os aspirantes espirituais que ainda estão presos à ganância e à luxúria. E existem aqueles outros que estão lá, tranquila, eu tô na rede, nada vai acontecer de errado. Até morde a rede. São as pessoas mundanas. É maravilhoso. Né? Em que lugar estamos? Que peixinhos somos, meus amados? Quando eu estou envolvido muito com o meu querido time de futebol, o Fluminense Futebol Clube, em suas muitas desventuras eu me sinto como um peixinho agarrado à rede. Mas o Fluminense, na sua maravilhosa arte de perder, me faz desanimar um pouco da rede. Não é? O medo, o sofrimento dos filhos. Não é? As querelas, as vontades de responder ofensas. As lembranças do passado, as lembranças das máculas. Tudo isso me faz me prender à rede. Eu me sinto um peixinho tolo. Lá no meio da lama, quando eu estou, por exemplo, relembrando das coisas, da igreja ortodoxa. Isso me faz me prender à rede. Quando essas coisas começam a fazer pouco sentido, eu sinto: talvez eu possa ser um desses peixes que lutam. Não é? E eu posso ver os peixes sempre livres. E aqueles que conseguiram sair. Que são um modelo para nós. Não é? Muito bem. Continuando. Taku continua explanando. Os homens mundanos permanecem presos à concupiscência e à ganância. Agora, estejam de pés e mãos atados, embora estejam de pés e mãos atados, eles ainda pensam que podem encontrar felicidade e segurança no mundo, na luxúria e no ouro. Eles não sabem que só vão morrer lá. Quando um homem mundano está em seu leito de morte, sua esposa lhe diz: você está partindo. O que você fez por mim? Além disso, a influência de Maia é tal que, ao ver uma lamparina queimando por muito tempo, um homem amarrado ao mundo diz: óleo demais está sendo usado, abaixa o pavio. E aqui está ele, deitado no seu leito de morte. Ou seja, nos momentos finais da vida, aquele homem estava ainda preso ao sofrimento do mundo. A mulher dele estava dizendo: olha só, você vai me deixar aqui, situação de dificuldade. Ela não está dando nenhuma palavra para ele sobre a luz de Deus, não. Okay? E ele está olhando a lamparina mesquinhamente nos seus últimos suspiros. Ele está falando: está gastando? Olha isso! Ele ainda está amarrado a essas preocupações. Esse é um cenário de final de festa do homem mundano. Né? Peixinho preso na rede. Um homem mundano não pensa em Deus. Mesmo quando tem lazer, ele se entrega a conversas vazias ou se envolve em atividades inúteis. Ele diz: não consigo ficar parado.
Então vou plantar uma cerca viva. Quando o tempo estiver pesado, ele pode até começar a jogar cartas. Todos riem. Isso é muito legal. Todos riem. Isso é constante no Catanita. O que nos leva aqui? É que é um clima de grande leveza. Coisas imensas estão sendo ditas, mas a leveza é a marca disso. Lembra aquele devoto que uma vez me disse? O Senhor Jesus nunca sorriu, porque no Evangelho nunca mostra ele rindo. Esse sábio me disse isso. É claro, o Evangelho não destacou o sorriso. Porque o Evangelho é muito sintético, feito décadas depois, por pessoas que não conheceram Jesus, estão falando sobre uma doutrina passada por pessoas e pessoas. Aqui não, aqui nós temos um retrato de uma cena muito familiar. Amigos conversando, mas só que um dos amigos é divino. Como certamente foi o contato do Senhor Jesus com seus discípulos. Mas nós não tínhamos essa abordagem. No Catanita nós temos. E por isso que aparece todos riem. Né? Então aqui Thakura está dizendo, o homem mundano tem um tempo livre, ele vai jogar videogame. Ele vai fazer posts sobre as polêmicas do BBB. Ele vai, sei lá, debater coisas sobre os gêneros musicais que são verdadeiramente legais. Ele vai jogar cartas. Ele está sem tempo, ele está entediado, então ele vai plantar um jardim. Alguém pode ouvir isso e falar assim, mas a gente não pode fazer essas coisas? Claro que pode. Mas o que Thakura está dizendo aqui é que o indivíduo mundano nunca em nenhum momento pensa, caramba, qual o sentido dessa vida? Deus, como vê-lo? E nisso usa seu tempo. Estamos aqui, dedicando um tempo de nossa vida a levar o nosso pensamento para o mais alto, confiando na glória desta orientação. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Podemos fazer isso ou podemos fazer resenhas esportivas com o nosso tempo livre. Então dizia Thakura, o homem está chegando ao final da vida dele, está jogando baralho. Está chegando tão perto do fim, do último suspiro. Será que ele não pensa em nada além das trivialidades da vida? Né? São assim, são os peixinhos na rede, agarrados, mordendo a rede, falando assim, deixa eu me segurar aqui, tá tranquilo. Muito bem. Continuando. Começa mais um capítulo aqui dentro desta primeira sessão, ok? E a citação aqui, novamente, do Bhagavad Gita. Aquele que me conhece como não nascido e sem começo, o grande Senhor dos mundos, não está mais iludido entre os mortais. Está livre de todos os males. Bhagavad Gita, capítulo 10, versículo 3, palavras de Sri Krishna. Ou seja, aquele que conhece Deus como o não nascido, o sem começo e o grande Senhor dos mundos, ele vive nesse mundo não mais como iludido. Não é? Está livre de todos os males. Isso não quer dizer que na vida dele não acontecem coisas ruins. A pessoa tem essa percepção e a chuva não molha. Não, molha sim. Mas ele está livre dos males do aprisionamento. Porque ele tem a percepção sobre o real. Fez a discriminação. Reconhece Deus como não nascido e fonte de tudo. Muito bem. Começando. Um devoto então pergunta a Thakura. Senhor, não há saída para um homem tão mundano? Né? Sri Krishna estava falando, né? O homem que usa o seu tempo, né, para trivialidade. E Sri Ramakrishna diz, certamente há um caminho. De vez em quando procurar a companhia de homens santos e às vezes meditar em Deus na solidão. E você deve praticar o discernimento e orar a Deus. Dei-me amor e fé. Olha que bálsamo para cada um de nós, pessoas mundanas e atreladas a esse mundo. Estou falando de mim. Eu sou um mundano atrelado a esse mundo. Mas o querido Thakura está dizendo, tem jeito para você, Marcelo. Um tempinho que seja. Dedica a sua atenção a Deus. Busca silêncio. Canta as glórias do nome do Senhor e pede por amor. Pede por fé. Pode servir para você também, meu querido irmão, minha querida irmã. Meu querido amigo, minha querida amiga. Nós não somos pessoas grandes. Nós não somos da altura deles. Mas nós podemos buscar a graça de Deus. Mesmo sendo assim, pequenos como somos. Thakura está dizendo, tem jeito pra gente.
Né? Uma vez que você adquire fé, seu trabalho está feito. Não há mais nada elevado do que a fé. Não há nada mais elevado do que a fé. Veja, o caminho de Sri Ramakrishna é o caminho que diz que não há nada mais elevado do que a fé e a devoção. Você pode, pelo caminho de Sri Ramakrishna, estudar ou Vivekachudamuni, Muni, o Atma Bodha, os livros de Shankara, a perspectiva da Advaita Vedanta. Tudo isso é com certeza mais do que permitido. É mesmo aconselhável. Desde que você entenda que o parâmetro dessa espiritualidade é a devoção e fé fervorosa a Deus. Isso é o parâmetro, isso é a lente. Se não for assim, não é o caminho de Sri Ramakrishna. Não é a sua tradição. Então, o caminho que coloca o discernimento, o monismo seco, como o ápice da coisa toda, não é o caminho de Sri Ramakrishna. O caminho de Sri Ramakrishna é o caminho do amor, da loucura por Deus. E que é verdadeiramente conhecimento, discernimento e jhana. Ok? Muito bem. Continua, Thakur. Ele dizendo então para um rapaz chamado Kedar: você ouviu como a fé é poderosa. O Purana diz que Ramachandra, o Senhor Rama, okay? A encarnação perfeita de Brahma e Narayana, teve que construir uma ponte para chegar a Lanka. Na história do Purana, né? Ele tem que chegar até a terra de Lanka, ele faz uma ponte de pedras. Ok? Mas Hanuman tinha uma fé tão grande no nome de Rama que, adotando o nome de Rama, foi capaz de pular no mar. Ele não precisava de uma ponte. Todos riam. Veja, Sri Ramakrishna tratava aqui dos Puranas, né? Então está falando que o príncipe Rama está indo buscar a sua Sita, que foi tomada por um demônio, Ravana, e ele tem que ir até a terra de Lanka e nisso constrói uma ponte de pedras, que é a ligação, inclusive, geográfica, né? Ali entre a Índia e o Sri Lanka. Só que Hanuman, o grande devoto, né? Aquele, né, hominídeo primata, né, ali, ele, que as pessoas identificam, né, como um deus macaco, né? Não era exatamente isso, né? Era uma outra criatura. Ele tem tanto amor por Rama que ele não precisa da ponte. Só o nome de Rama faz com que ele atravesse o mar sem ponte. Veja, Rama, Deus encarnado, tem que construir uma ponte. O devoto de Rama não precisa de ponte porque ele ama Rama. O que isso significa dizer? Que, em certo sentido, Deus ama tanto o seu devoto que faz ele ser mais poderoso que a sua encarnação, pelo amor que ele tem por ela. Qual é a meditação aqui? Será que existem homens macacos? Será que alguém fez uma ponte de pedra? Não! O símbolo aqui, a verdade aqui, a mensagem aqui é quão poderosa é a devoção para transformar a sua vida, o seu coração. É isso que está sendo ensinado aqui. Talvez isso não agrade a todas as pessoas de intelecto muito fino, muito arguto, muito inteligente, muito orgulhoso. Porque isso faz você direcionar o seu discernimento para a importância do amor a Deus. Talvez isso não agrade a todos. Não é? Shivohan, Shivohan. Sou eu. Eu sou. Eu não preciso fazer nada. Eu já sou Deus, eu já estou pronto. E devoção a nada, não, nada. Não preciso fazer nada, já cheguei lá. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Ok? Muito bem. Bibhishana escreveu o nome... Continua Thakura falando, ok? Bibhishana escreveu o nome de Rama em uma folha e amarrou nas dobras de pano de um homem que queria atravessar no mar, na roupa, né? Bibhishana disse a ele: não tema, tenha fé e atravesse o mar. Mas lembre-se, assim que perder a fé, você vai se afogar. O homem caminhou facilmente para a água,
mas foi tomado por intensa curiosidade para ver o que estava amarrado nas dobras do seu pano. Ele o desamarrou e viu que era apenas o nome de Rama, escrito em uma folha. Ele disse para si mesmo: O quê? Apenas o nome de Rama? No instante em que perdeu a fé, ele afundou. Quem lembra aqui, agora lendo isso, da passagem do Evangelho, quando Jesus está caminhando nas águas, os discípulos pensam que ele é um fantasma. Ele diz: Sou eu, está caminhando nas águas. E Pedro diz: O quê? Nossa, é possível? Senhor, me chama para ir aí. E Jesus diz: Vem, Pedro. Pedro tem muita fé no Senhor. Caminha sobre as águas. Caminha como Jesus está caminhando, mas em algum momento ele percebe e fala: Não, caramba, é água, eu não posso andar sobre as águas. Que isso? Isso é natural, isso é absurdo. E ele afunda. Jesus toma pela mão e diz: Homem de pouca fé. Evidentemente que as histórias aqui não estão falando esqueçamos barcos, tenhamos fé no nome de Rama e atravessemos. Não é disso que está se tratando aqui. Nem no Evangelho, nem no Catarita. O poder da fé no nosso coração é para realizarmos a visão de Deus, que parece tão impossível. É possível pela fé. Muito bem. Aquele que tem fé em Deus pode ser salvo do mais vil dos pecados. Não importa o que ele tenha feito. Matou uma vaca, um brahmane ou uma mulher? Deixo-o apenas dizer, não farei isso novamente. Então, ele não precisa ter medo de nada. Aqui, isso pode parecer muito polêmico, né? A pessoa pode dizer assim, mas aí é fácil, né? O sujeito comete as maiores atrocidades e ele então diz, não vou fazer de novo. Tá tudo certo. Não para a sociedade tem que botar esse cara na cadeia. Tem que prendê-lo. Ele é perigoso, né? A gente não pode pressupor o que passa no coração dele. Mas na relação dele com Deus está tudo certo. Se ele de fato se purificou. É esse tipo de coisa aqui. Não é sobre o karma. Todo mundo paga, ok? Todo mundo paga pelo que fez. Aqui, nesse campo. Takura está tratando de outro. É isso que precisamos atentar. A nossa vida de sociedade, nós precisamos estabelecer muito certinho as leis. Matou, preso. Mantido preso porque matou. Mas lá dentro dele tem uma transformação acontecendo que é com ele, Deus. É disso que se trata. Muito bem. Dizendo isso, Thakur canta, como eu disse, né? Constante do Catarita. Mãe, não posso apenas morrer com o nome de Durga em meus lábios. Eu verei, ó Shankari, como no final você não pode se recusar a me resgatar. Se eu tivesse matado um brahmane ou uma vaca, ou destruído uma criança no útero, ou me entregado a bebida, ou matado uma mulher, por todos esses atos hediondos, não me importo nem um pouco. Ainda posso aspirar a Brahma. Aqui está falando também do aborto, como pecado hediondo. Aqui está falando de coisas terríveis, está dizendo, se essa mente mergulha na fé, ele tem esperança. Tem esperança. Isso não significa dizer que essas coisas todas foram anuladas. O que quer dizer é que existe um caminho. Existe um caminho. Como sabemos, a jornada é longa, de muitas e muitas vidas. Ok? Os atos que cometemos aqui certamente têm consequências. Ninguém passa impune. Mas nós temos esperança. É disso que se trata. Ok? Muito bem. Continuando. Thakur está falando. Todos vocês veem esse menino. Ele age de uma maneira que, quando o menino travesso está na presença dos seus pais, ele se comporta humildemente, como se houvesse, né, um anjo nele. Mas quando ele toca no Xande, ele é bem diferente. Um garoto como esse pertence à classe dos sempre perfeitos. Ele nunca se apega ao mundo. Quando ficam um pouco mais velhos, sentem um despertar no coração e se movem diretamente para Deus. Eles vêm ao mundo para ensinar a humanidade. Eles não têm amor pelas coisas do mundo. Suas mentes nunca se voltam para a luxúria e para a ganância. Ele está falando aqui do jovem Narendra, Swami Vivekananda, que ele depois vai escolher como sendo seu grande apóstolo.
Ele está dizendo para as pessoas que Narendra tem essas características. É muito jovem, muito, né, assim, intempestivo, muito aguerrido, vai ter confrontos com Sri Ramakrishna ao longo do tempo. Mas tudo é um processo de preparação. O que Sri Ramakrishna está dizendo aqui que ele já está escolhido. Né? Continua, Thakur. Um pássaro chamado Oma é mencionado nos Vedas. Ele vive no alto do céu. Ali põe um ovo e o ovo começa a cair. Mas é tão alto que continua caindo por dias. Durante o outono, um filhote sai da casca, com os olhos abertos e as asas prontas para voar. Quando vê a terra se aproximando rapidamente, para evitar ser esmagado no chão, de repente se lança para cima em direção à sua mãe lá no alto. É uma lenda, evidentemente, né? Não existe esse pássaro, mas o que ele está dizendo são essas almas liberadas, descidas do céu para estar no mundo, para ajudar o mundo, mas nunca tocam no mundo e voltam sempre para a mãe. Narendra é um desses. Veio para cá para nos ajudar. Nunca tocou o mundo no sentido de estar preso, né? Uma dessas almas, né? A qual o Thakur está dizendo. Narendra se levanta e sai. Kedar, Pankrishna e M e muitos outros permanecem na sala. Ou seja, quando o Thakur estava fazendo esse elogio a Narendra, ele saiu. Provavelmente um tanto quanto constrangido. Sri Ramakrishna continua dizendo. Veja, Narendra se destaca em tudo. Cantando, tocando instrumentos, lendo e escrevendo. Outro dia ele teve uma discussão com Kedar. Ele acabou de destruir os argumentos de Kedar. Thakur e todos riem. Para M. Existe algum livro em inglês sobre o raciocínio? Falando sobre isso, né? Sobre capacidade de argumentação, discussão. Thakur pergunta para Mahendranath. Existe algum livro em inglês sobre lógica? Sobre, né? E Mahendranath responde. Sim, senhor. Chama-se Lógica em inglês, o livro, né? Sri Ramakrishna diz. Bem, me dê uma ideia sobre isso. Olha que legal. Aqui estamos vendo uma encarnação divina perguntando sobre coisas contemporâneas, coisas do pensamento secular. Imagina como maravilhoso seria se pudéssemos ter isso em relação ao Senhor Jesus, conversando com seus discípulos e falando, o que estão falando aí sobre... Claro que isso aconteceu, mas nós não temos. Porque o Evangelho é um livro teológico, concebido já décadas depois, para nos mostrar o essencial daquela mensagem. No Catarita nós temos essa chance. Isso é ótimo, não é? Muito bem. Então Amy vai começar a explicar a Thakur o que é o livro de lógica. Amy agora se encontra em uma situação difícil. Ele diz: uma parte da lógica é raciocinar na proposição geral para uma particular. Por exemplo, todos os homens morrerão. Os especialistas são homens, então os especialistas vão morrer. Um exercício de lógica, ok? Outra parte do raciocínio de uma ilustração ou evento particular para uma proposição geral. Tal. Esse corvo é preto. Aquele corvo é preto. Todos os corvos que eu vejo são pretos. Logo, todos os corvos são pretos. Esse é um tipo de lógica, ok? Mas chegar a uma conclusão dessa maneira é aberta à falácia. Quando você está procurando por corvos, pode encontrar um branco, ou em algum lugar. Outra ilustração é: onde há chuva deve haver nuvens. A proposição geral é que a chuva vem das nuvens. Ainda outra ilustração. Um homem tem 32 dentes. Aquele homem tem o mesmo número. Todo mundo que vemos tem 32 dentes. Assim, todos os homens têm 32 dentes. Existem então essas proposições gerais na lógica inglesa. Conclui Mahendranath Gupta. Sri Ramakrishna ouviu tudo. Mas como sua mente estava em outro lugar, não houve mais conversa sobre o assunto. Sri Ramakrishna não dava muita trela para os assuntos muito mundanos. Ele ouviu. Mas aquilo não despertou o seu interesse. Muito bem. Bom, ainda temos um pouquinho de tempo. Iniciamos um novo capítulo aqui nessa primeira sessão. Mais uma citação do Bhagavad Gita para iniciar. Quando o seu intelecto perplexo com o que você ouviu
torna-se equilibrado e firmemente fixado no ser, então você alcançará o yoga. Depois que você ouviu coisas espirituais e você se tornou de fato embevecido com isso, você vai alcançar a união com Deus. Bhagavad Gita, capítulo 2, versículo 53. Muito bem. A reunião termina. Os devotos andam aqui e ali. M passeia pelo Panchavati e outros lugares. É uma parte do tempo, ok? Voltando ao quarto de Sri Ramakrishna por volta das 5 horas, ele se depara com uma visão estranha na pequena varanda ao norte do quarto. Sri Ramakrishna está parado. Narendra está cantando um hino e os devotos estão ao redor. M fica encantado com a música. Além de Thakur, nunca em nenhum outro lugar ele ouviu uma voz tão doce. Ao olhar para Thakur, ele fica sem palavras. Thakur está imóvel, seus olhos imóveis. É difícil dizer se ele está respirando ou não. Quando questionado, um devoto lhe diz que esse estado é conhecido como Samadhi, a percepção superconsciente. M nunca ouviu falar de algo assim. Ele se pergunta: é possível que o pensamento de Deus possa fazer alguém perder a consciência exterior? Quão grande deve ser o amor e fé de alguém para entrar em tal estado? A música é a seguinte: medite, ó minha mente, no Senhor Hari, a essência da consciência livre de toda impureza. Sem igual é sua glória, encantadora é sua forma. Como amado ele é no coração dos seus devotos, a beleza fresca do amor recém-desperto lança na sombra o esplendor de 1 milhão de luas. Sua glória brilha como um raio, e os cabelos de seus devotos se arrepiam em puro deleite. Sri Ramakrishna fica profundamente tocado quando esta linha do hino é entoada. Os pelos do seu corpo se arrepiam, seus olhos nadam com lágrimas de alegria. De vez em quando ele sorri, como se estivesse vendo alguma coisa. Que visão de beleza inigualável ele poderia estar desfrutando, que colocaria na sombra o esplendor de 1 milhão de luas. É isso que é chamado de visão de Deus? Qual deve ser a intensidade da disciplina espiritual e das austeridades? Quanto amor e fé devemos ter para realizar tal visão? A música continua. Com uma mente purificada e os olhos brilhando de amor, adore seus pés sagrados no lótus do seu coração e contemple a beleza incomparável de sua forma amada. Okay? Aquele sorriso encantador, mais uma vez. Seu corpo fica imóvel, da mesma maneira, olhos fixos. Parece que ele está contemplando uma estranha visão interior, vendo a qual ele está nadando em alegria suprema. A música chega ao fim e Narendra canta. Encantado no amor divino, a mente, esteja sempre imerso nele, a fonte da consciência e a doce bem-aventurança do amor. Carregando em seu coração essa imagem única de Samadhi, bem-aventurança no amor, M parte para casa. Uma doce música inebriante borbulha de vez em quando em seu coração, que diz o seguinte: encantado no amor divino, a mente, esteja sempre imerso nele, a fonte da consciência e a doce bem-aventurança do amor. Ótima maneira de terminarmos essa leitura. Eu pensei que terminaríamos hoje, mas não deu. Vamos terminar num próximo vídeo, a qual eu vou terminar essa primeira sessão e fazer um apanhado das ideias gerais tratadas nessa primeira sessão. Que possamos então mergulhar nestas palavras de hoje, esperando pela graça de Deus para que tenhamos isso, não é? Esse inebriante amor, não é? Quantas coisas maravilhosas foram hoje consideradas aqui. Todas elas muito importantes para a nossa vida. Todas elas fundamentais para que possamos aumentar nosso anelo com Deus. Que possa ser assim para cada um de vocês, meus amigos. Estejamos juntos aqui no próximo domingo. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.